Imagina a seguinte situação. Um jovem conquistou a sua sonhada vaga no mercado de trabalho. Agora ele é um analista júnior de projetos e trabalha numa agência de publicidade. E ele recebe, numa quarta-feira qualquer, 2 atividades e elas têm prazos meio conflitantes. Ele percebe isso. A primeira tarefa é ele fazer a apresentação para um cliente que é novo na empresa e que a empresa quer muito que aquele cliente seja um novo cliente. E a tarefa 2 é ele revisar com detalhes um projeto de um cliente que já existe. E ele sabe que essas 2 tarefas vão demandar dele uma atenção, e muita atenção. Querendo mostrar sua capacidade de ser multitarefas, de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, ele começou a fazer a apresentação, porque ele acreditou que a apresentação demoraria mais tempo. Ele começou a fazer a apresentação e deixou um pouco o e-mail de lado. Ao perceber que aquela apresentação estava acontecendo, que ele precisava de densidade, ele precisava de mais dados. Então ele voltou para o e-mail do cliente. No e-mail do cliente ele falou, puxa, eu vou ter muito mais trabalho do que eu imaginei. Eu vou precisar falar com outras equipes e outras pessoas. E nesse meio tempo dele tentar fazer uma atividade e fazer a outra, ele viu que o tempo estava correndo. Ele começou, naquele momento de desespero, a alternar entre uma atividade e outra. Ele fazia um pouco de uma, fazia um pouco da outra. Nessa correria, ele misturou alguns dados, o que gerou confusão e desorganização nesse trabalho. Os dados que eram para ir para a apresentação do cliente foram para o e-mail. E os dados do e-mail acabaram indo para a apresentação do cliente. Esse jovem, ele enfrenta críticas duras da liderança e do cliente. Você tem que prestar mais atenção no que você faz, disse o gerente do jovem numa conversa ali particular com ele. Eu pergunto para você, se você fosse esse jovem, o que você faria? Olá, eu sou o Thiago Guzmão, eu sou educador socioemocional e a minha paixão é me conectar com você, jovem, nesse momento que você está entrando no mercado de trabalho ou conhecendo um pouco mais sobre esse mercado. E a gente vai estar aqui junto durante esse momento, nesse vídeo, e também no vídeo que encerra essa disciplina. Bora lá? A história desse jovem que eu acabei de contar aqui, ela acontece todos os dias nas grandes organizações e com muitos jovens. E ele é um exemplo excelente para a gente falar sobre as habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais que a gente vai falar aqui são organização, foco e planejamento. E elas estão dentro de uma habilidade bem grande que chama autogestão. Bora começar analisando o gerenciamento do tempo desse jovem. Ele entendeu que fazer as coisas ao mesmo tempo pode levar a resultados que não são satisfatórios. E que ele pode pedir ajuda, ele pode se comunicar com as pessoas que estavam ali para obter resultados satisfatórios e também se conectar com aquele meio que ele está e fazer com que o trabalho seja bem feito da parte dele. Agora, sem conseguir priorizar e sem se comunicar, ele se viu pressionado ali naquele momento. Como que ele ia fazer as 2 tarefas ao mesmo tempo? Putz! Ao ser criticado pelo chefe e ser chamado para uma conversa particular, esse jovem ficou apreensivo. E ele reconheceu que ele precisava entender um pouco mais sobre autogestão, ou seja, sobre aquilo que diz respeito ao tempo dele e aos comportamentos dele. Entre nós aqui, o que faltou para esse jovem foi exercitar as habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais são o entendimento de si. Como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com o outro e como eu me relaciono com o mundo ao meu redor. Por exemplo, gerenciar as minhas emoções, fazer gestão dos meus conflitos, entender aquilo que é um movimento empático ou não. Todas essas coisas são habilidades socioemocionais. Além de uma boa gestão das emoções, faltou o gerenciamento do tempo. Esse jovem não tinha maturidade o suficiente para saber o quão demoraria, ou quão demorado ou trabalhoso seria realizar essas 2 tarefas. Será que era possível focar em apenas uma tarefa e depois realizar outra? Será que era possível perguntar qual delas era mais urgente? Será que era possível dividir uma das tarefas pelo menos com outra pessoa do time? Será que era possível pedir o prolongamento do prazo dessas tarefas sabendo que ela ia atrasar? Será que era possível consultar alguém que já tinha feito essa tarefa
Não era a primeira vez que aquela tarefa estava aparecendo, né? Caso esse jovem conseguisse gerenciar melhor o seu tempo e tivesse disposto a conversar com as pessoas ao seu redor, provavelmente esse trabalho teria sido executado com sucesso. O que você acha que aconteceu com o jovem dessa história que eu contei no meio dessa confusão toda? Nas próximas aulas, vocês vão descobrir as relações entre as competências socioemocionais e o mercado de trabalho, discutir e saber eleger as tarefas por prioridade, sabendo o que é importante e o que é urgente, saber também que a empatia é uma dádiva, é divina para o mercado de trabalho, e também saber um pouquinho sobre produtividade. Estão preparados? Bora lá então!